situação aqui. Nós temos um táxi, né? Então tem o que a gente chama de bandeirada, que é o preço só para tu entrar no táxi, e mais uma Aham. taxa que está relacionada com a quantidade de quilômetros que tu anda, né? Então, nessa situação, 4,10 só para entrar no táxi e 2,50 cada quilômetro. Portanto, se tu tiver interessado em criar uma equação que descreve o quanto a pessoa vai pagar para o taxista em função do quanto ela corre, né? A equação é essa aqui, se liga. Preço, né, que a pessoa vai pagar é igual a 4,10, que é aquele valor fixo. Então, se tu entrar no Aham. táxi, tu vai pagar isso e acabou. Mais 2,50 vezes x, onde x é a quantidade de quilômetros que tu vai andar, certo? Certo. Tranquilo? Então, digamos que a gente ande 2 quilômetros, né? Vai ser 2 vezes 2,50, que vai dar 5, mais os 4,10. Então, ao todo, para andar 2 quilômetros, tu pagaria 9,10, beleza? Beleza. E também, né, tem o fato óbvio que se tu por acaso só entrar e sair do táxi, uma vez aconteceu isso comigo. Eu, eu tinha pego um táxi, só que eu achava que o cara aceitava cartão e ele não aceitava. Daí eu não andei, tipo, 2 centímetros e tive que sair do táxi, mas eu fui obrigado a pagar essa taxa aqui. Na verdade, eu não paguei, o cara ficou Nossa. muito brabo comigo, né? Mas, de fato, se tu coloca zero aqui, né, digamos que tu ande zero, tu terias que pagar só de tu entrar no táxi 4,10, beleza? Nossa. Show. Então, essa equação, o que que ela faz? Ela descreve um valor fixo e uma taxa associada a alguma variação. Vamos ver o mesmo acontecendo aqui, só que com uma outra situação. É por isso que eu disse que 70% dos problemas de matemática se resolvem com isso, porque a maior parte dos casos reais se descreve com essa equação, né? Então, Sim. por exemplo, aqui, o que está rolando nessa segunda situação? Tem uma caixa d'água que originalmente ela tinha 1.000 litros, ela estava cheia 1.000 litros. E, eventualmente, apareceu um vazamento nela que causava um vazamento de 6 litros por hora. Portanto, eles criaram aqui a equação que descreve o quanto de água vai estar na caixa mediante a passagem de tempo. Então, a equação é a seguinte: quantidade de água na caixa, que ele está representando por Q, é igual a 1.000, que é o valor original. Esse valor não muda, né? O que começou é o que começou, não tem Uhum. como mudar. 1.000 menos 6T. Menos, né? Porque é uma diminuição de água, a água está vazando. E são Aham. 6 litros por hora, sacou? Então, esses números, eles são bem explícitos aqui nos enunciados, né? E eles vão ali Sim. diretamente na equação. Então, é importante saber ler um enunciado e conseguir construir a equação. Eu não sei se tu já chegou para ler as questões da FUVEST ou do Enem, por exemplo, são questões de muita interpretação, né? Sim. Sim. Isso. Eles nunca dão a equação. Normalmente tu tem que criar a equação com o que ele falou no enunciado. Verdade. Isso. Então É. é o que a gente está fazendo aqui. A gente criou a equação de quanta água sobrou na caixa em função do tempo. Portanto, por exemplo, se tivesse 10 horas vazando, tu teria perdido 60 litros, né? E na prática, quanto que vai sobrar na caixa? 1.000 menos 60, 940. E assim vai. Não. Então, eu poderia ficar o dia todo aqui citando exemplos que situações como essa acontecem, mas todas essas situações onde há uma variação uniforme. O que que eu quero dizer uniforme? Olha só, nesse caso. Passou uma hora, perdeu 6 litros. Mais uma hora, mais 6 litros perdidos. Mais uma hora, perdeu mais 6 litros. E assim vai. É uniforme. É sempre a mesma quantidade de tempo, a mesma quantidade de água perdida. Aqui, mesma coisa. A mesma quantidade de quilômetros, mesma quantidade de dinheiro adicionado na conta. Andou 1 quilômetro, 2,50. Andou mais 1 quilômetro, mais 2,50. E nem sempre é assim na matemática. Às vezes as variações não são assim. Tem funções que crescem exponencialmente, por exemplo, como, por exemplo, o preço do Bitcoin. Num ano ele cresce 1.000, no Aham. outro ele cresce 10.000. Ou seja, é a mesma quantidade de tempo, mas são variações diferentes. A Sim. equação do Bitcoin, por exemplo, não poderia ser descrita com uma função afim, uma função de primeiro grau, como tu falou, né? Mas quando o crescimento ou o Sim. decrescimento é homogêneo, daí tu pode descrever com uma equação desse estilo aqui, ó. F de x igual a x mais b, beleza?
É isso Beleza. aí. Então, tá bom, acho que você pegou a ideia. Agora eu quero que você leia esse exercício aqui, né? Vinícius trabalha como disc jockey, blá blá blá, e dá uma boa lida e tenta responder a pergunta A para mim, tá? Mas antes disso, eu vou pedir para tu copiar essa equação, beleza? Essa aqui, ó. Opa, essa Beleza. aqui não. Essa aqui. F de x igual a x mais b. Copia isso, quando terminar de copiar, me fala. X igual a... Pronto. Beleza. Bem, obviamente é com essa equação que a gente vai estar tentando descrever, você, né, vai tentar descrever a situação aqui do Vinícius, beleza? Então leia o enunciado aí, por favor. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Leia esse enunciado aí, eu acho que tá bom para ler, e tenta resolver o problema A. Qualquer dúvida eu tô aqui, mas tenta fazer o máximo possível sozinho, senão você não vai pegar as ideias. Tá. Dá um bug no cérebro. É uma Sério? fritada boa. É que é, Não, é- tipo, diga aí, o eu que que tô você achou? lendo, eu li a primeira questão, mas eu não vou saber como eu vou montar, tipo, Bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá naqueles problemas, vou dar uma breve explicada de novo para voltar para esse problema aqui. Vamos ver o do táxi, que é bem parecido com esse, ó. No táxi, tu tem um valor aham, fixo que não muda de 4,10 para entrar no táxi. E o que está associado com a variação? O 2,50, porque a cada quilômetro que tu anda, tu paga 2,50. É o 2,50 que multiplica o x, ok? Então tem um valor fixo que fica aqui sozinho, sem o x, e um valor associado à variação que fica com o x. Na situação do DJ também tem um valor fixo para ele trabalhar aham, e tem um valor que está associado com a quantidade de horas, ou seja, com aquilo que varia, a quantidade de horas que ele vai trabalhar. Ah, ok? Então, ah, é que tu tá no celular, né? Mas eu te mandaria esse negócio aqui para tu ler e depois na outra tela ler o que tá na questão lá do Vinícius. Mas eu acho que já deu para ter uma luz, né? Agora, mediante ao que é, eu expliquei, é, tenta eu fiz descrever a assim, equação. ó, Diga. eu coloquei F igual a 200 mais 60 de adicional por hora. Não é Ah, não, não 60, é né? 60 não, 90, é tu quis 90, dizer, é né? Isso. 90. É, Isso. perfeito. Essa é a ideia mesmo, só que tu tem que descrever como uma equação. Então tu tem que escrever, no caso ele mandou chamar de y, né, não de f. Se ele mandou, a gente tem que obedecer o que está ali. Y igual a 200 mais 90x, ok? Porque, ó, tu tem que usar os dados que estão aqui. X é a quantidade de horas trabalhadas. Então, eu acho que tu entendeu que se o x for 2, ele trabalhou 2 horas. Daí esse 2 tem que multiplicar pelo 90, certo? Para Tá, mostrar tá, a adição de dinheiro que ele vai receber, certo? certo. Certo ou não? Não Não, entendeu? não, agora foi. É Ah, que, então tipo, beleza. eu tava. Deu uma bugada no cérebro na hora de ler a questão. Tipo, é que Ah, eu tava sim. tentando entender o que eu tinha que fazer e o que eu tinha que montar. Mas Nesse aí eu caso aqui não consegui tinha entender. conta para fazer, né? E era só criar a É, equação mesmo. Beleza. isso. A B eu respondo. Essa função é uma função afim? Ela é uma função afim porque ela é um crescimento uniforme. Se o cara trabalha 1 hora, ele ganha 90. Trabalhou mais 1 hora, ganha mais 90. Mais 1 hora, mais 90. E ainda tem aquele valor fixo de 200.
Então, quando tu tem um crescimento ou um decrescimento uniforme, é função afim. Beleza. Agora na C tem que fazer conta. Veja, Tá. eu acredito que você não copiou a equação, então eu vou pedir para você copiar, para você escrever o que eu vou falar agora, né? Que é a equação aí do DJ, que é y igual a 200 mais 90x. Escreve isso aí, né? Você já tinha escrito Eu mais ou menos? já escrevi, já tinha escrito. Perfeito, perfeito. Então agora olha só a pergunta C. Tem que usar essa equação para responder a pergunta C. Quantos reais, ou seja, qual é o valor do y, uma vez que o y é o valor recebido em reais, certo? Sim, Quantos reais Vinícius recebeu se trabalhou em uma festa por 2 horas? Como x representa a quantidade de horas, então x é 2, ok? Então será que tu consegue descobrir o valor aí da resposta C? consigo. Beleza, faz Deixa eu aí. Eu só. preciso medir como é que você tá de isolar x e coisas do gênero, né? Fazer a continha. Então quando tu chegar na Tá. resposta, me fale. Essa questão ainda é level 1, assim, né? A gente vai ver uma outra questão um pouco mais complicada, em que os dados não estão explícitos no enunciado como este, né? Mas por hora vamos focar nesse aqui. Tá. Peraí. Eu fiz, mas eu só não sei se. Então, dê uma pensada no resultado que você obteve, porque uma vez que a gente entendeu o que está rolando ali no enunciado, nem precisa pensar muito em equação, em álgebra, para saber quanto que o rapaz vai ganhar, né? Se ele ganha 200 reais Isso. só para entrar na festa e 90 reais por hora, e ele vai trabalhar por 2 horas, então já é um pouco óbvio que ele vai ganhar 380 reais, certo? Isso. É, isso aí. Então, a matemática, né, interpretativa do ensino médio, ela tem essa vantagem. A gente que é mais velho, principalmente, as crianças, elas não reparam isso, né? Mas a gente que é mais velho tem Sim, que reparar. Tipo, se tu tivesse achado 1 milhão de reais, não faria sucesso nenhum, sentido nenhum, certo? Se tivesse achado também certo. menos de 200, não faria. Então, a tua resposta foi 380, né? Sim, Perfeito, perfeito. Então, né, dá para obter pela lógica, já que é um problema com número simples, como dá para obter pela equação, que foi o que tu conseguiu. Muito bem. Agora vamos para D. Note que na D ele te dá o quanto o cara recebeu e vai te perguntar quantas horas ele trabalhou para receber isso. Se Vinícius recebeu 515 reais em determinada festa, por quantas horas ele prestou o seu serviço? Ok? Então veja que dessa vez ok. você tem o dinheiro, você tem o Y, então, certo? Que o Y no Sim, contexto do problema é o dinheiro, que é 515. Ele está pedindo a quantidade de horas, então ele está pedindo o valor de X, ok? Então dá, ok. show. Então dá uma tentadinha aí, tenta obter o valor de X e se não conseguir, se empacar em alguma parte, me manda uma foto que eu faço, beleza? Beleza.
Só um minuto. Sem pressa. Esse primeiro momento aqui é importante só chegar na resposta certa com confiança, beleza? Beleza. Tu queres passar em qual curso mesmo? Para faculdade? Isso. Eu queria fazer contabilidade. Ah, massa. Tem umas continhas lá em contabilidade, né? É. Ó, eu fiz aqui, tipo, mas aí eu para mim passou um pouco. Bem, você Eu fiz algumas eu usei a tabuada do 9. tabuada do 9? Bem, tem Para 9 ver se aí, eu né? chegava, para ver se eu chegava perto de 51. Aí o máximo que eu cheguei foi 54, que é 9 vezes 6. Entendi. Bem, me manda uma foto aí do que tu fez e eu vou corrigir se precisar, beleza? Tá. Mandei. Vamos Mas ver. aí como eu fiz a tabuada lá para cima, só para eu poder chegar num resultado mais próximo. Certo. Bem, de fato vai ter uma hora que a gente vai ter que fazer umas continhas aí. Aham. E tabuada é um negócio que tem que estar na ponta da língua, né? Sim. Vamos lá. Acho que você começou malo aqui. Eu vou voltar Ruim? minha tela. É, sim, porque o 90 sumiu, depois aparece de novo. Deixa eu arrumar aqui. Eita. Vamos lá. Bem, colocou y igual a 515 igual a x. Bem, essa linha não faz sentido nenhum. Agora, essa aqui já faz um pouco mais de sentido. O problema é que o 200 sumiu, né? E o 90 não passa multiplicando, passa dividindo. Então, infelizmente, nada se aproveita daqui. Tu tinhas que Eita. utilizar a equação que a gente encontrou lá no problema A. A gente está tratando ainda do mesmo DJ. Aham. 200 mais 90x. Muito bem. E daí, nessa situação, se tu lembrar, a grana do cara é 515, a gente quer encontrar o valor das horas trabalhadas. Então, eu vou escrever brevemente isso. Como ele nos deu a grana recebida e nos pede a quantidade de horas trabalhadas, temos y e queremos x. Beleza. Então, no lugar do y, eu vou colocar o valor que ele recebeu, 515. Tu ter Tá. dito que o y era igual a 515 estava certo, mas o resto estava errado. Não era igual a x. É igual a 200 mais 90x, que é a equação que a gente descobriu, que descreve o quanto ele recebe em função do tempo. Tudo bem, Tá. vamos continuando. A gente aprende lá na escola que numa situação como essa, precisamos isolar o x. Sim. Para isso, Nossa, cara, tipo, eu sempre tive um pouco de dificuldade com matemática. E assim, na escola, eles não ensinam, mas ao mesmo tempo não ensinam, né? sim, de E fato, escola é uma droga. é, Isso que o nome da minha eu, paradinha aqui é homeschooling, porque escola de verdade é um lixo. Mas continue, pode falar. aí, tipo, quando eu acho que isso foi desde a primeira série. Eu tinha uma professora que, quando a gente não sabia ler, ela puxava nosso cabelo e falava que a gente era burro. Então, assim, era, Hardcore, hardcore. eu comecei a ter trauma de ter que errar. E aí, mesmo assim, eu não consegui desenvolver muito bem as coisas. Isso aí foi até, tipo, um bom tempão. Quando eu estava um pouco com mais idade, que eu fui começando a pegar algumas coisas. Então, assim, Quantos anos você tem? é uma coisa que eu gosto muito, matemática, mas eu tenho um pouco de afinidade, bem pouco mesmo. Pouca afinidade. Quantos anos você tem mesmo?
Eu agora tô com 24 anos. Ah, então já vai deixar os traumas de lado, pode debulhar na matemática aqui comigo. Se liga, nós temos que isolar o x. Não tem coisa que a gente mais faz na matemática que isolar o x. É a coisa mais importante de longe. Porque Uhum. normalmente resolver um problema de matemática significa encontrar o valor do x. Então tem que saber isolar o x muito bem. Portanto, me diz uma coisa. É agora que eu construí a equação e eu te disse que tem que isolar o x. Será que tu conseguirias isolar o x agora que ela está bonitinha assim, colocadinha na tua frente? Pô, É, isolar o x. Será que você consegue? agora tu me pegou. É. Eu acho que seria tipo, o X deveria ser começar por baixo, né? A Embaixo. gente tem que ficar sozinho de um dos lados do igual. Normalmente ele fica sozinho do lado esquerdo, mas isso não importa muito. É, tu conseguiria deixar o x sozinho aqui, achar o valor do x? Acho que não. Então a gente vai ter que voltar de fato para esse assunto, porque uma coisa é não saber dividir, outra coisa é não saber achar o x. Isso aqui é muito mais importante que qualquer outra coisa. Bem, tem que seguir o que eu escrevi aqui. O primeiro passo é Sim, separar quem tem x de quem não tem x. Então, quem tem x? 90x. Quem que não tem x? O 200 e o 515. Então, quem tem x vai para um lado, quem não tem x vai para o outro. Vamos passar tá, para o lado esquerdo, quem não tem x. Poderia ser para o direito, tanto faz, mas eu quero passar para o esquerdo. tá. 515 e fica lá, fica normal. Ele já está do lado esquerdo, que é para onde eu quero passar quem não tem x. Só que o 200 está do lado direito, então a gente sabe que quando troca de lugar, troca a operação. O 200 está somando, vem para cá subtraindo. 515 menos 200. Tudo bem? Foi para o outro lado do igual, trocou a operação. E quem que fica do lado direito, quem tem x, separamos. Então, de um lado só verde, do outro lado só vermelho, de um lado quem não tem x, do outro lado quem tem x. Tudo bem até aqui? Tudo. Certo. Então agora tem que fazer essa subtração. 515 menos 200. Bem, dá para fazer de várias formas isso. A gente não precisa perder tempo, vai dar 315. Se fosse dinheiro, a gente com certeza não erraria essa conta. E, né? Desse... 90x. Aqui não muda nada. Show. Então, agora que fizemos as continhas mais básicas, vamos para o final, né? Nosso foco é sempre isolar o x para encontrar seu valor. Muito bem. Para isso, o 90 que está multiplicando o x tem que ir para o outro lado. Estou escrevendo porque depois eu vou te mandar isso, e daí você vai poder ler, refazer, né, baseado nas minhas explicações. Tá. Para tanto, ele irá dividindo, ele irá dividir. Muito bem. Ele está de um lado multiplicando, quando o número troca de lado do igual, ele troca a operação que ele está fazendo. Então ele está aqui multiplicando x, então 90 vai ter que ir lá para o outro lado, dividindo 315. Tá bom? Tá. É sempre assim. Isolar x é isso, cara. É pegar e fazer a operação contrária. Provavelmente lembra da professora falar, passa dividindo, passa multiplicando. É o que está rolando aqui. Sim. Muito bem. Então agora a gente pode encontrar o valor do x fazendo essa divisão, né? Então, eu imagino que tu não lembra como faz divisão. Então eu vou fazer uma divisão aqui. Infelizmente, no vestibular do Brasil não dá para usar calculadora. É. Vamos fazer aqui. Outra coisa importantíssima aqui, né? Saber fazer essas operações básicas. Elas são tipo o B com A, ba, B com A, da, do português, sabe? Se não saber isso, não vai conseguir se Sim. comunicar em matematiquês, tá ligado? Portanto, depois da Entendi. aula. Pois é. Portanto, depois da aula, além daquele livro de primeiro grau que eu estava utilizando, de onde eu tirei essa questão, eu vou também te mandar uns livros anteriores de resolução de probleminhas, de divisõezinhas, Tá. multiplicaçõezinhas. Se tu pegar uma tarde, tenho certeza que já vai ser suficiente para tu saber todas essas coisas básicas aqui, tá? Pode ter Valeu. certeza. É uma questão de prática mesmo. Então tá, 90, 315 dividido por 90, muito bem.
Como é que a gente vai fazer essa conta? Divisão, a gente sempre se pergunta se o primeiro número fora da chave é igual ou maior do que o que está dentro da chave. Claramente, 90 é maior, então não posso começar pelo 3. Então eu avalio 31. 90 continua sendo maior, então não posso começar pelo 31. Então tem que pegar de uma vez os três números mesmo, 315. Sou obrigado a começar pelo 315, porque os Aham. outros que nós estávamos conversando não são iguais ou maiores que 90. Portanto, é nesse momento que eu vou ter que fazer mais ou menos aquilo que tu estava fazendo, fazer a tabuada do 90, né? Qual número vezes 90 é mais próximo ou igual a 315? Era isso que tu tinha falado aquela hora. E tu tinha Isso. pensado no 3, que é isso mesmo, É. 90 vezes 3, por causa da tabuada do 9, né? Se 9 vezes Isso. 3 é 27, então 90 Isso. vezes 3 é 270. Ok? Isso. Agora, se eu fosse fazer o 90 vezes 4, tu já percebeu, né? Já pegou a charada aí que vai dar 360, já passou 315. E nesse passo da conta, temos que pegar sempre um número que é igual ou logo menor do que o que está Sim. aqui. Então, no caso, é o 270, o outro já passou. Show, então vamos colocar 3 aqui, 270 aqui e fazer a subtração. Em continha de menos, né? Vamos lá dar uma olhadinha. 5 menos 0, 5. 1 menos 7, bem, 1 não diminui 7, empresta. Empresta, né? Põe 1 aqui, 11 menos 7 vai dar 4. E aqui dá 0. Show. Nós poderíamos terminar a conta por aqui, se a gente estivesse lá no quarto ano. Mas como a gente quer interpretar o problema, quantas horas o rapaz trabalhou, a gente vai ter que continuar a conta. Mas não tem mais número para descer, né? A divisão a gente desce os numerozinhos. Tem número para descer. Sim. Então, numa situação como essa, eu vou até trocar de cor, olha só. A gente coloca uma vírgula e um zero. É assim que faz divisão com vírgula. Quando não tem mais números para descer, coloca a vírgula aqui no quociente e um zero aqui embaixo, beleza? E agora vai de novo se Beleza. perguntar qual número vezes 90 é igual ou logo menor 450, eu já vou dizer que é o 5. Justamente porque se tu É, que é lembrar isso. 45, né? Perfeito, era isso mesmo. Era isso mesmo que eu ia falar. Então, É. 450, acabou a conta. Então significa que o cara trabalhou, ó, 3 horas e meia. Para receber aqueles 515 reais, ele trabalhou 3 horas e meia, beleza? Beleza. Com essa interpretação aí, note que não é nada fora da lógica, né? Era de se esperar que ele fosse trabalhar razoavelmente pouco, né? E é isso aí, a Sim. resposta faz todo sentido do mundo. Muito bem. Então eu vou salvar isso aqui. E agora eu vou fazer esse negócio de isolar X. Que isso tu precisa saber bem para começar os estudos. Qualquer conta no YouTube de questão de vestibular, eles não se importam muito de explicar esses passos aí, sacou? Então eu vou fazer Aham. uma, depois eu vou pedir para você fazer outra, beleza? Então vamos começar no level Tá. fácil aqui. Vamos começar no level fácil, se liga. Por exemplo, esse problema aqui. Bem, vamos entender. Isso aqui é uma equação. Em inglês eles chamam de sentence, né? Uma sentença matemática, como uma sentença de português. Então existe uma forma, um jeito dela estar certa. No caso, existe um único valor que tu pode colocar no x, que essa frase, essa sentença, vai ser verdadeira. X mais 2 igual a 5. Tem um único valor que tu pode pôr ali. Qualquer outro número que tu coloque aqui, Aham. além do 3, estaria errado, certo? Porque só 3 mais 2 que é Sim. 5. Beleza. Sim. Então, é o tipo de coisa que nós, adultos, podemos avaliar, que as crianças elas não avaliam. Então, para nós fica um pouco mais fácil aprender isso agora. Obviamente, só o 3 faz isso aí ser verdade. Muito bem. Mas, claro, os números nem sempre são tão simples, né? A gente tem que saber fazer as operações algébricas. No caso, nosso objetivo é deixar o x sozinho. Olha só, aquela frase que eu escrevi, vou escrever aqui de novo. Nosso objetivo é isolar o x. Para isso, tenho que passar o 2 para o outro lado. Como ele está somando, vai para o outro lado subtraindo. Só isso. Então, o lado igual, eu quero dizer. Então vai ficar
5 menos 2. Beleza? 5 menos 2 é 3. Então, de fato, né, era o que a gente já estava esperando. Tinha que ser 3. Qualquer outra coisa Ok, diferente de 3 não faz sentido, não vai dar 5 a soma. Então tá, essa foi a minha conta. Agora eu vou colocar uma para ti, beleza? E eu vou te dar um beleza. tempinho para fazer, porque eu tenho que ir no banheiro. Daí, Valeu. daí vou falar lá para você, faz essa continha e me manda uma foto quando chegar na resposta, beleza? Beleza. Ai, é 57. Muito bem. Acho que você me mandou Samuel? alguma coisa lá. Vamos ver. Tava no banheiro, cara. Foi. Peraí, que eu vou mandar de novo. É porque, Ah, sim, tipo, esse na vai dar hora que eu tava apagado. fazendo, ele tava. A tela tava só aparecendo só o 5. Aí eu fiz só com 5. Aí depois que eu vi que era 57. Beleza. Eu mandei no Ahn, WhatsApp. sim, sim, Não deu sei se. 44, isso mesmo. 57 menos 13, 44, ou seja, o único valor que tu pode colocar no lugar do X, que vai fazer aquela sentença ser verdadeira, é o 44. É isso aí, 44 mais 13, 57, beleza. Então, passamos no primeiro teste, vamos para o próximo teste. Você sempre foi bom com matemática? Pô, velho, sim, acho que dá pra se dizer que sim. Mas também, ser bom em matemática no Brasil não precisa de muita coisa, né? O pessoal não se dá muita bola, vamos dizer assim. É, nossa, tipo, eu sempre gostei muito de matemática, mesmo não tendo afinidade. É Eu acho a legal mesmo. matemática muito legal. Às vezes cansa um pouco, mas vale a pena. Vamos lá. Bem, vamos aumentar um pouco o nível de dificuldade aqui, né? Agora a gente pode ter uma situação onde tem x dos dois lados. Por exemplo, Eita. 2x mais 3 igual a x mais 7, por exemplo. Tem um único valor de x que faz essas duas sentenças serem verdadeiras, então, serem iguais, quero dizer. Tem um único valor de x que eu posso colocar aqui e aqui, que vai fazer o lado esquerdo ser igual
ao lado direito. Um único valor. Eu tenho que descobrir ele. Nesse caso aqui, não fica tão claro, né? Como no anterior. Era só bater o olho e perceber. Então a gente vai ter que fazer uma Sim. continha. Qual é a continha? De novo, aquela mesma estratégia. De um lado, todo mundo que tem X. Do outro, quem não tem X. Então, dessa vez, eu vou escolher pôr do lado esquerdo quem tem X. Então, 2x já está do lado esquerdo. Continua aqui. Esse x aqui está do lado direito. Então, para ele ir para o lado esquerdo, ele tem que trocar de operação. Ele estava somando, ele era positivo. Vem para o outro lado, subtraindo, negativo. E a mesma coisa para o outro lado. 7 já está aqui, permanece. E o 3 estava somando, vai para o outro lado, subtraindo. Beleza. Então, agora a gente tem que fazer contas de menos aqui. Quanto que é 2x menos x? Ah, eu não sei, tem x. Calma. Se eu te perguntasse quanto é 2 reais menos um real, você saberia que é um real. 2 reais menos um real fica um Sim. real. Então 2x Sim. menos um x, é um x. Então, a gente não coloca um na frente, porque é muito feio colocar um na frente. Um na frente é É, óbvio né? que tem um ali na frente, um x, né? É, então a gente costuma não colocar esses uns quando eles são óbvios, né? Por exemplo, a gente está no ano de 2023. A gente não coloca 1 vezes 2023 é feio. A gente só coloca o Verdade. 2023, que é a mesma coisa, a gente só coloca X. Mas não estaria errado colocar 1. Agora, 7 menos 3 é 4. Pronto, tá aí. Então, o único valor que se tu colocares no lugar do X, a resposta do lado esquerdo vai dar o mesmo número do lado direito, é o 4. De forma bem rápida aqui, ó, se tu colocar 4 aqui, vai ficar 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. Se tu colocar 4 aqui, 4 mais 7, 11. Então 11 igual a 11, verdade. 11 é igual a 11. Então, a Hum, resposta certa é o 4. Muito bem. Agora é sua vez. Vou colocar uma bem parecida, tá? Faça os mesmos passos que eu. tá. Separe, soma, subtraia, faça o que for necessário e encontre o valor do x, beleza? Sua conta vai Beleza. ser, se liga, 3x mais, melhor, menos 5 igual a 2x mais 7. Ok? Então, de Tá. novo, tenta fazer o máximo que tu conseguir sozinho, não tem problema nenhum errar. A gente está aqui para aprender esses passos mesmo, mas faça com bastante atenção. Olha o que eu fiz ali, tente fazer parecido. Quando terminar, me manda uma foto, beleza? Qualquer dúvida, eu tô aqui também, mas tenta fazer o máximo que puder sozinho. Beleza. Vê se você consegue enxergar. Vamos ver, vamos ver. Let me see. 3x menos 5, 2x mais 7. Bem, cuidado, velho. Você não pode passar só o 2 pro outro lado. Você tem que passar 2x, né? Então, cadê É o verdade. x? O x vem junto. Eita. E outra coisa, era 2x positivo do lado esquerdo. Quando ele vai pro lado, desculpa, do lado direito. Quando ele vai pro lado esquerdo, tem que trocar de sinal.
Ele era 2x positivo, vem para cá, menos 2x. E troca de sinal. Eu não troquei o sinal desse x aqui, ele era positivo, veio para cá negativo, tá vendo? Entendeu? Ah, tá. Trocou de lado, troca de sinal. Se É ele que eu, está eu, eu somando, fiz vai subtraindo. baseado no 3 menos 5. Aí, tipo, eu achei que ali já era pra pôr o sinal de mais. Não, tá errado. Aqui também você passou o menos 5 para o outro lado e não trocou o sinal, era para ser mais 5 aqui. Ok? Veja que eu troquei o sinal do 3 quando eu passei para o outro lado, ele era positivo, veio para cá negativo, tá vendo? Hum, Trocou de lado, vai trocar de tá. sinal. Você não trocou de sinal. E daí tá tudo errado. Então eu vou fazer essa conta aqui e vou te pedir para fazer uma outra parecida depois, tá? Tá. Vamos É lá. só eu só me perdi mesmo nessa troca de sinal. É, digamos que sim, o resto nem. Deixa eu ver, eu estou levando em conta aquilo. Mas faltou finalizar a conta, né? Eu não quero saber quanto é 5x. Eu quero saber quanto é x. Então, isso aqui estava errado de toda forma, porque tu não encontrou o valor do x. Precisa encontrar o valor do x. Então, o negócio é o Nossa. seguinte. Vamos fazer aqui na ordem as coisas. Então, esses são coisas que tem x, vão para o lado esquerdo, esses não tem x, vão para o lado direito. 3x reais está do lado esquerdo, fica aqui. 2x está do lado direito, quando ele vai para o lado esquerdo, troca de sinal. Estava somando, vem subtraindo. O 7 já está ali do lado direito, continua. E não troca de sinal, ele já está do lado direito, então troca de sinal. Mas o 5 vai ter que passar para o outro lado, então ele troca de sinal. Ele era menos 5, agora ele vem para cá, mais 5. Ok? Então, 3x menos 2x. 3 reais menos 2 reais. Soma quanto? R$ 1. R$ 1. Tá aqui o real. 7 mais 5 é 12. Pronto. Então, o x era 12, beleza? Ou seja, Beleza. o 12 era o único valor que você pode colocar aqui que vai fazer o lado esquerdo ser igual ao direito. O único valor. Peraí, tipo, essa regra de lado que me deixou confuso. Quando ele tá do lado direito, ele fica negativo? Não, cara, não tem nada. Quando que eu falei isso de lado, mudar sinal das coisas, cara? Presta atenção, ó. Quando troca de lado, troca de sinal. Ó, o 7 trocou de. O 3 trocou de lado, trocou de sinal. O X trocou de lado, trocou de sinal. 5 trocou de lado, trocou de sinal. 2x trocou de lado, trocou de sinal. A questão é trocar de lado. Se tá de um lado igual, vai pro outro, troca de sinal, entendeu? Hum, Então, entendeu agora? entendi mais ou menos. Mas é que Mas, eu não mas tenho nem mas como aí, explicar com outras palavras. É simplesmente isso. Trocou de aham, lado, trocou de sinal. sim, sim. Tá, agora é tua vez. Ah, vou botar aqui uma outra conta parecida. 3x já foi. 4x mais. Não, não teve. 6. Ó, 3x mais 8, beleza? Então, trocou de lado, trocou de sinal. Tô pintando aqui, tudinho, para você seguir essa lógica, beleza? Então, se for o É. caso, pinte aí também, faça bem organizado para lembrar o que vai para cada lado, né? Beleza.
Eu vou mandar foto. Eu acho que agora foi. Opa, isso aí. Mandei, mandei, vamos ver. Espero que esteja certo. Pô, Acho que tá, tá acho que tá. errado? Certo. Vamos ver aqui, girando. Você. Eu tô indo aqui. Você trocou o X de lado, trocou de sinal. Trocou o 6 de lado, trocou de sinal. 4x menos 3x dá x, 8 mais 6, 14. Agora sim, show. Dá 10. Então é Nossa. isso aí. O nosso objetivo quando a gente vai fazer uma continha de isolar x é sempre ter esse foco em deixá-lo sozinho, beleza? Tá, E só que para deixá-lo sozinho, você sempre tem que lembrar dessa lógica de sinais. Muito bem. beleza. Trocou de lado, trocou de sinal. Foca em deixar sozinho e depois foca no sinal, faz as continhas, chega na resposta. Beleza. Agora, vamos salvar isso aqui. Vamos aumentar um pouco o nível. Vamos para o level 3 aqui. Level 3 não leva em conta que vai dar x exatamente ali. Então, 6 igual a x mais 8. Então, começa igualzinho, estava rolando antes ali. Quem tem x para um lado, quem não tem para o outro lado. Tá, 4x era 2x positivo, né? Somando, vem para cá subtraindo. E agora, os numerozinhos. O 8 permanece ali. O 6 estava subtraindo, vai para o outro lado do igual, vai somando. Bem, vamos pensar aqui de novo. 4x menos 2x. 4 reais menos 2 reais. 4 reais menos 2 reais é 2 reais. E 8 mais 6 é 14. Muito bem. Então aqui, novamente, vem a nossa vantagem de ser adulto em relação às crianças. 2x igual a sim, 14. Qual é o número que vezes 2 é 14? Né? Se a gente lembra da tabuada do 2, lá 2 vezes 7, 14. Né? Então o sim. número de vezes 2, o dobro, é 14. O número é o 7. O dobro de 7 é 14. 2 vezes 7, 14. Muito bem. Só que nem sempre é um número que a gente conhece, né? Simpático como esse. Então, o que a gente tem que fazer num caso como esse? Tem que isolar o x. Só que dessa vez, para isolar o x, o que a gente tem que fazer? Porque não tem nada somando, subtraindo. O 2 está multiplicando. Então, se o 2 está multiplicando, isso aqui é o símbolo de multiplicação, ele vai para o outro lado dividindo. Uma coisa que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Essa é a regra. Note que esse número aqui estava subtraindo, foi para o outro lado somando. Era positivo, estava somando, foi para o outro lado subtraindo. Agora, o nosso foco é deixar o x sozinho, mas ele não está sozinho, tem um 2 multiplicando. Então esse 2 tem que ir Aham, para o outro lado, para o x ficar sozinho. Nosso objetivo é deixar o x sozinho. Para ele ir para o outro lado, como ele está multiplicando, ele tem que ir para o outro lado obrigatoriamente dividindo. Muito bem. Então, simplesmente fazer 14 dividido por 2 dá 7. Era o que a gente esperava, né? Que a resposta fosse 7. sim. Beleza? Então é isso. Os passos estão aqui. Eu vou colocar uma com a mesma situação ocorrendo. Vou deixar grandão assim para você conseguir ver. Lá Beleza. vai ser o seguinte, vai ser 6x menos 8 igual a 4x mais 12. Ok? Então, Ok. olha o que eu fiz, perceba o negócio de separar, cuidar com o sinal, e no final ali tem que dividir. Eu acho que vai aparecer uma situação semelhante para você. Faça aí com bastante Tá. atenção e mande uma fotinho. Beleza.
Eu acho que eu entendi como faz, mas eu não sei se a minha lógica fez sentido. Mande a foto aí. Parece bom? É? Parece bom, parece bom. Vamos ver. Você passou o 4x para o outro lado, trocou ele de sinal. Legal. Passou o 8 para o outro lado, também trocou ele de sinal. Juntou todo mundo, subtraindo, tinha que subtrair. Ficou 2x igual a 20. Mas do nada esse 2 virou um 4. Entendi por quê, né? Veja, olha só. Tem um 2 aqui, era pro 2 passar pro outro lado dividindo, certo? Certo. E do nada apareceu um 4 aqui dividindo. Percebeu o teu erro? Não pode ser mais. Não, tá. Não pode ser maior do que 2, então? Não. Tem que passar o 2 dividindo. De onde que esse 4 surgiu? Me explica. Tenta me explicar de onde que Eu, ele surgiu. eu pensei pela tabuada, tipo, qual número que chegaria mais próximo de Não, 20 não, não, seria. não. O 2 que eu Não? passei aqui pro outro lado, sim, ó, até por isso eu uso cores, né? Eu passei o 2 porque era o 2. Eu tenho que passar o 2, acabou. Se tu tem o 2 aqui multiplicando, é o 2 que tem que estar aqui. Não pode colocar um número aleatório. Por que, que tu não colocou um 8, então, ou um 15? Colocar o 2, o 2 está aqui. Bem, antes de mais nada, né? Vamos olhar só para essa parte da conta. De novo, Nossa. pensamento de adulto, não de criança. 2 Aham. vezes x igual a 20. Qual o número que o dobro é 20? É o 10. 10. Pronto. Então a Eu resposta tem que pensei ser nisso 10. também na hora. É do Mas eu falei, eu nada. acho que é muito alto. Não, nada a ver. É, não tem que achar, porque aqui não é uma situação como naquela do DJ, que a gente estava claramente pensando, né? O cara tem que ganhar 90 por hora e tal, daí a gente faz umas contas meio de cabeça assim. Aqui não tem isso. Aqui Aham. é o 2 está multiplicando, ele obrigatoriamente ele tem que vir para cá dividindo. Então, Hum, 20 dividido por 2 é 10, né? Pronto. é. Não apareça com Eu, números eu, pen- aleatórios é, assim. e- o meu primeiro pensamento foi o 10, só que eu achei que não seria muito. Não, não. Tava perfeito, tá bom? Então confie mais nas suas contas, que é isso aí, beleza? E o negócio é o Beleza. seguinte, claro, a gente viu trocentas contas aqui, né? É uma questão de tu se Mas é bom. acostumar a fazer um pouco todo dia. Então, Aham. amanhã, né, quando você acordar e tal, tiver um tempinho, tenta fazer de novo as contas que a gente fez hoje, só para fixar bem na tua memória e fixar bem a lógica, interpretar a lógica também, tá bom? É, tá bom. Show de bola. Eu acho que foi bom hoje. Você não sabia isolar, você saiu da aula sabendo isolar X, tá ótimo. E como eu Isso falei, aí. isolar X é a conta mais importante porque ela aparece em praticamente todos os problemas de matemática, de física e de química que tu vai ver na tua vida, beleza? Sim, sim. Então tá bom, cara. Muito bem. É isso Precisando então. de mais aula aí, só chamar. E vou te enviar tudo que a gente fez. Quando o vídeo estiver pronto, eu vou te enviar ele também. E vou te enviar uns materiaizinhos de apoio também, beleza? Tá. Deixa eu só tirar uma dúvida. Diga. Tipo, aquele dia, como eu fiz no site, tipo, 4 aulas, aí domingo que vem já tá certo também, né? Não, o que tu pagou lá foi uma aula, né? A gente conversou sobre isso, que o preço da minha aula era no domingo 120, certo? Uai, mas lá ele falou, tipo, quatro aulas? Sim, daí eu expliquei para você que o preço da minha aula é 120, tá aqui nesse quadro, Aham. e hoje é domingo, então eu fiz o preço lá para 4 aulas. É, Ah, cada tá, aulinha eu fiz por entendi. 30, daí eu te falei, né? Até aqui, ó. Ah, cadê? Tu me perguntou isso já aquela hora, né? Sim. Aqui. Um lugar que perguntou aqui, ó. É, Eu já respondi. Beleza? entendi. Certo. Então tá bom. Tá tudo certo. Então tá certo. Obrigado, hein? Eu que agradeço. Precisando é só chamar, Valeu, beleza? valeu. Abraço. Bom trabalho aí e Deus Obrigado. abençoe. Tchau, valeu.